Você que acompanha o mundo afora aqui no canal Fórmula 1 deve ter visto a primeira parte da entrevista que a gente fez com Hélio Castro Neves. Eu perguntei a ele quais as diferentes emoções que ele sentiu em cada vitória nas 500 milhas de Indianápolis. Pois é, depois dessa fantástica, histórica quarta vitória na Indy 500, o Helinho conversou com a imprensa brasileira a respeito desse feito e a gente traz a partir de hoje os melhores momentos dessa entrevista para você. Então, aperta os cintos porque a gente começa a viajar para Indianápolis, mundo afora. Além daquela primeira pergunta que eu fiz para o Helinho, a gente dividiu em outras 3 partes essa entrevista para você acompanhar tudo o que o tetracampeão de Indianápolis conversou com a imprensa brasileira. Na primeira parte a gente vai falar sobre as emoções, o que aflorou de emoção do Helinho, os sentimentos dele a respeito dessa vitória. Na segunda a gente vai falar sobre uma análise técnica, o Helinho vai explicar bastante coisa a respeito do lado técnico dessa vitória e por fim a gente fala sobre presente e futuro de Hélio Castro Neves na Fórmula Indy. Então, primeira pergunta para o Helinho, falando justamente sobre o significado disso. Caiu a ficha, o que é vencer 4 vezes as 500 milhas de Indianápolis? Fala, Helinho. Eu acho que tem sempre lugar para a gente seguir crescendo, né? Na vida, essa é a experiência de vida. Então, eu estou muito contente. Estou contente de ter representado o Brasil num lugar tão importante para os Estados Unidos, né? É uma corrida tão importante, mas a data é muito importante também. Então, para mim, poder estar levantando a bandeira brasileira, né, no lugar mais alto é muito gratificante. É um sonho de criança que eu sempre assisti os grandes pilotos fazendo isso e hoje eu estou fazendo isso. Então, isso para mim é muito legal. É uma emoção muito grande e ver o carinho também do público. Obviamente, o pessoal queria um piloto nessa época vencendo pela 4ª vez e por isso que foi a maneira que foi. Então não planejei, se o pessoal já está esperando, você planejou fazer essa pergunta? Já vou dizer que não planejei, foi realmente espontâneo, eu ia conforme eu sentia e então foi incrível. Essa conversa foi logo na semana seguinte da vitória do Helinho na Indy 500 de 2021 e obviamente ele foi perguntado como é que andam os compromissos de um cara que venceu 4 vezes as 500 milhas. Será que a 4ª vitória deixa o piloto ainda mais ocupado? Fala, Helinho. Os compromissos com jornalistas, com todo mundo é importante. Eu vou ser sincero, não era... Por ser a 4ª, eu pensei que ia ser a mais complicada, mas está sendo incrível. Estou em casa, sendo que nas minhas outras 3 Indianápolis eu não chegava em casa só daqui depois de uma semana. Então, porque é para Nova York, Chicago, Texas. Talvez eu creio que a pandemia mudou um pouco o curso de qualquer tipo de entrevistas, como nós estamos tendo aqui. Então, facilitou isso muito para todo mundo. Mas está sendo da mesma intensidade como era antes. Eu estou desde manhã, a gente conversando, falando, e então eu estou, obviamente, aproveitando cada momento, porque eu lembro o quanto era legal, estava esquecendo um pouquinho e eu falei, não, agora eu tenho que aproveitar novamente, porque você, por 360 dias, vai ser o cara que vai ser o campeão de Indianápolis, então... sendo que a gente não está nem correndo a temporada inteira, são só 5 corridas a mais, né? Então, mas está sendo legal. Eu já dei até bronca pro pessoal, falei, poxa, temos que ir para outros lugares, não é pra gente só ficar em casa, não, eu quero estar indo para tudo quanto é lugar, então talvez vai acontecer isso mais para frente. Uma coisa muito interessante é que o Hélio Castro Neves é o primeiro piloto estrangeiro a chegar a essa marca de 4 vitórias, igualando o Al Unser Senior, o AJ Foyt e o Rick Mears. Mas o público local, o público lá de Indianápolis, trata ele como se fosse um piloto lá dos Estados Unidos e mais ainda, um piloto de Indianápolis. O Helinho falou também sobre essa identificação com o pessoal lá de Indianápolis. O carinho do pessoal dos Estados Unidos, o carinho de Indianápolis, do fã de Indianápolis é excepcional. Excepcional pelo fato que eu comentei de que são gerações que vão levando os avós, levam os seus filhos, os filhos têm os seus filhos, né? E a coisa vai se mudando por várias gerações.
E pelo fato de eu ter vencido há 12 anos atrás, né, teve gente que nem viu o piloto ser campeão 4 vezes. Então, muita gente queria fazer parte da história, porque Indianápolis é história. Então, ano passado nós não tivemos o público, então foi um pouco estranho, foi a corrida em agosto. A gente pôde colocar a corrida porque era importante ter a corrida, mas realmente é como se fosse um treino, então não foi uma coisa tão prazerosa como foi, obviamente, nesse domingo que passou. E eu só tenho que agradecer aos fãs, porque não só por eu ser um estrangeiro, eles me acolheram, me abraçaram, o carinho é muito grande. Então, até hoje, quando encontro alguém de Indianápolis, ei, eu sou de Indianápolis, como se eu fosse de Indianápolis. Então, é muito legal isso, e não tem em lugar nenhum. Então, eu espero agora ser um bom representante de Indianápolis e, quem sabe, conseguir aí seguir nas corridas adiante. Se depois da corrida o clima foi de festa, antes foi até de tensão, não só na questão do acerto do carro, mas também porque o Helinho viveu uma situação familiar um pouco delicada, né? Ele estava longe dos pais, que estavam em Ribeirão Preto, e a mãe dele, ainda por cima, estava se recuperando de Covid-19. Ele ficou monitorando essa situação ao longo da semana, conversando com a família várias vezes ao dia, para ficar por dentro do que estava acontecendo. Ele falou sobre esse momento e lembrou também de um grande mentor da carreira dele, né? Um cara de muito sucesso no automobilismo brasileiro nos anos 70 e 80, chamado Alfredo Guaraná Menezes, um grande piloto do nosso automobilismo, que foi mentor dos primeiros passos do Helinho no automobilismo. Meu tio Guaraná, que foi um cara que eu me inspirei muito no começo da minha carreira e aprendi muito com ele. E até hoje uso certos ensinamentos que ele não mostrou, mas me falava e funcionou até hoje e funciona. Em relação aos meus pais, minha mãe, graças a Deus, já está melhor. Nesse processo todo, a gente foi conversando e tudo. Ela já estava vacinada, então era um alívio maior para que a coisa não se complicasse. Mas sempre tem a preocupação. Tinha meu pai, uma equipe praticamente preparada caso a coisa se tornasse de uma maneira mais difícil. Mas graças a Deus, nesse sentido, foi tudo bem. E é legal, porque eles não podem estar aqui, mas, né, assistindo, então eu sempre em comunicação com meu pai, comentando das corridas, falando para ele como estava o carro. E ele fala, não, mas não tá bom, você tá lá em 25º. Eu falei, pai, não se preocupa com o tempo, pai, o tempo não tem nada a ver, você não tá entendendo como o carro talvez não seja a velocidade mais rápida, mas ele é muito bom. Enfim, aí, então esse momento todo a gente ficou em contato e foi muito legal vencer e poder conversar com ele, falar, tá vendo, eu te disse para não ficar preocupado com o tempo. Mas ele já estava bebê-morando mais que eu tomando leite. Então foi muito gostoso ter, por mais não estarem aqui, eu sei que eles estavam presentes. Essa vitória do Hélio Castro Neves em Indianápolis veio exatamente uma semana depois de o Brasil perder André Ribeiro, um piloto de muita projeção na Fórmula Indy nos anos 90, inclusive fez a alegria de muitos fãs brasileiros, ganhando a primeira corrida da Fórmula Indy aqui no Brasil em 1996. O André nos deixou aos 55 anos vítima de um câncer e foi homenageado pelo Hélio Castro Neves. Inclusive com o André ele praticamente guiou junto comigo. Eu tinha uma homenagem no meu capacete, não sei se muita gente pôde ver, né, porque era mais na parte traseira do capacete, mas foi uma pessoa que sempre estava com um pensamento positivo, sempre educado, sempre atencioso, não só com a gente, com a família, os repórteres, a imprensa. Então, era um piloto, uma pessoa uma pessoa incrível, inteligente nos negócios. Então, eu fiquei muito triste realmente com a perda dele e era o mínimo que eu podia fazer em homenagear e lembrar
da pessoa que ele sempre foi. Sem dúvida, uma merecidíssima homenagem. Esse papo com o Hélio Castro Neves vai ter ainda outras duas partes aqui no canal Fórmula 1, uma falando sobre a parte técnica, a análise técnica dessa corrida, e a outra falando sobre presente e futuro do Helinho dentro da Fórmula Indy. Então, fica de olho aqui no canal Fórmula 1, ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo no ar. Um forte abraço e até a próxima!